A paz do Senhor, querido, querida, nós glorificamos a Deus, pois o Senhor tem nos dado graça de chegarmos até aqui. Chegamos no livro de Esdras, o livro, talvez o mesmo cronista que escreveu o primeiro e o segundo livro das crônicas. Os estudiosos entendem assim que há esta possibilidade. Este relato continua da história de Deus, da mão de Deus, cuidando e trabalhando pela nossa salvação. E aí, dentro dessa história, o levantar do Senhor de uma nação para que fosse testemunho do seu nome. E aqui nós vamos constatando que o testemunho de quem Ele é independe do nosso posicionamento, independe do nosso comportamento. Ele vai revelando quem Ele é, como Ele faz diante da nossa situação. Vai mostrando para nós o quanto nós somos verdadeiramente dependentes de que Ele levante um Salvador sobre as nossas vidas. E agora nós vamos vendo a história desta nação desde o livro do Gênesis, quando o Senhor começou esse projeto na vida do servo de Deus Abraão, e nós vamos vendo como isso foi crescendo, se desenvolvendo, esta nação se constitui e peca, há esses altos e baixos no povo, na liderança, no sacerdócio, e nós vamos continuando que Deus não desiste do seu projeto de mostrar a nós quem somos e de apontar para nós a dependência que nós temos do Salvador. Nos livros das crônicas, nos livros de Esdras e seguindo os demais, já é um tempo que esse povo está retornando de uma correção, de um cativeiro de 70 anos, que o Senhor propôs para que houvesse conserto. E nos livros que terminamos de ler, vemos o repetir dessa história para este povo do retorno, para esta geração que retorna e continua agora neste mesmo entendimento. O livro do Esdras vai mostrando como a comunidade daqueles que voltaram do exílio estava enfrentando muitas dificuldades para manter sua identidade como povo de Deus. Então, é um retorno, o Senhor traz toda a história através do cronista, o coração, a mente, retornar, voltar, colocar no seu coração, recobrar toda a herança do Senhor, mas agora também nós vemos que houve naquele tempo o que esse livro de Esdras relata, um relato da reconstrução do segundo templo, já que o primeiro houvera sido destruído por Nabucodonosor, também depois a reconstrução do culto, ou seja, uma reconstrução espiritual. E, por último, também a reconstrução dos muros de Jerusalém que foram quebrados naqueles dias em que Judá foi levado cativo. Então, uma reconstrução política, uma reconstrução social. E havia entre o povo, nós vamos ver nesses relatos, né, Esdras, Neemias, né, que uma decadência moral que houve no meio desse povo que voltava, né, já tendo perdido muito da sua identidade. Então, aquele desafio de se reerguer como um povo distintamente fiel ao Senhor é o que traz o relato que o Senhor permitiu ser preservado na história nesses dias. Então, Esdras vai trazendo um renovo espiritual, já que ele é da linhagem sacerdotal, ele se levanta para servir ao Senhor e ao povo de Deus nesse sentido, e Neemias confirma
o que Esdras vem trazendo e trabalhando, né, ao trazer um equilíbrio social e político. Esses dois homens, esses dois personagens, Esdras e Neemias, que são os livros que nós vamos seguir lendo agora, vão trazendo essa realidade do povo que retornou, que vai reconstruir moralmente, socialmente, espiritualmente, né, toda a história de um povo que ficou fora no exílio durante 70 anos. Então, ambos vão enfrentar oposição, nós vamos ver, né, que houve oposição para esse retorno, para essa reconstrução, e o retorno do povo judeu, que já estava no exílio, é trazido ali, e o restabelecimento do culto, e questões de liderança, questões de oposição. É o que nós vamos ver da realidade desse povo que retorna e como que o Senhor levantou seus servos para abençoar, para reconstruir. Então, o que Deus estava fazendo entre o povo ali e como ele usou pessoas como Ciro, como Dario, como Artaxerxes, como o próprio Esdras e Neemias, ou seja, uma misericórdia de Deus muito maior do que a sua ira, do que a sua indignação. Na sua ira, ele tem misericórdia, ele é misericordioso. Então, todos esses livros, todo esse relato, nós vamos vendo que é uma história só. É o Senhor nos falando a respeito dele próprio e de qual é a intenção dele, do coração dele para conosco. Que nós possamos ler essa escritura sagrada tendo isso em mente, que nós estamos tendo acesso à história da glória de Deus, a história do Senhor, a história da sua graça, a história da sua misericórdia, a história do seu projeto de abençoar, que vai culminar no final das Escrituras, nos falando sobre novo céu e nova terra, sobre o reino constituído, definitivo e claro entre todos aqueles que resolveram aceitar esta proposta do Senhor, esta misericórdia do Senhor. E nós vamos seguindo, lendo, comparando e deixando o Espírito de Deus trazer à nossa boca, ao nosso coração, palavras de oração, palavras que possamos dirigir a Deus de acordo com o crescente conhecimento e entendimento do que é a sua palavra, do que é o seu propósito, do que é o seu projeto. Que Deus possa nos abençoar no continuar desta leitura. E nosso desejo em oração, querido, é que possamos ser edificados na palavra, para que não possamos ir sob qualquer vento de doutrina, mas estarmos alicerçados no projeto de Deus, no propósito de Deus, naquilo que Deus está fazendo e nos chama a ser participantes. Deus nos abençoe na nossa leitura, queridos. Amém.